Oi, eu sou a Sara. E eu sou o Calil, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito relevante para todos, que envolve a sua família, a minha família, e que todos nós, de certa forma, tivemos um contato direto ou indiretamente. A gente vai falar sobre a doença de Parkinson, doença que aflige milhões de pessoas em todo o mundo. A doença, no Brasil, ela tem cerca de 4 mil casos desde 2019 a 2023, e isso afeta muita gente. Então é importante a gente ter essa discussão sobre o tratamento, sobre toda essa questão psicológica e emocional dessas pessoas. Eu vou falar um pouco, tecnicamente agora, sobre a doença em si. Ela é uma doença neurodegenerativa que ocorre somente nos neurônios dopaminéticos que estão localizados no cérebro e que se chama uma substância negra. Ela vai afetar a mobilidade da pessoa. A gente também tem o fato de que o Parkinson, ele não é curável, ele é uma doença que não existe cura. Então, a gente vai ter um tratamento que vai englobar a fisioterapia e o acompanhamento psicológico, principalmente também, para poder ajudar com a atividade, envolvendo também a cognitiva, que vai ser falado um pouquinho mais pra frente com o Calil. E a gente também sabe que o bem-estar físico e o emocional, eles são principalmente fatores fundamentais para, sim, a melhoria do paciente ter maiores resultados. Também, dentro dessa linha, é importante a gente falar sobre os sintomas. Os sintomas da doença são diversos. A gente tem aquela ideia de que o sintoma se resumiria naquela parte dos tremores das mãos, inclusive que sofre muitas piadas e isso afeta muito o estado mental das pessoas que sofrem da doença. Mas nós também temos a bradicinesia, também outro sintoma característico da doença, que seria basicamente uma lentidão dos movimentos. É como se eu funcionasse em slow motion. Então, tipo, qualquer atitude minha funcionaria mais devagar. E isso, de certa forma, afetaria. Nós também temos uma noção de que existem outros sintomas, como, por exemplo, a questão psicológica, né? Muitas vezes essas pessoas acabam desenvolvendo uma depressão, uma ansiedade, justamente por conta do clima que a doença acaba gerando. Nós temos também uma certa rigidez muscular, uma perca olfativa e também uma questão cognitiva. A questão cognitiva, existem lapsos de memória que isso acaba afetando e também uma dificuldade de concentração. E acaba atrapalhando um pouco a vida dessas pessoas. São impactos importantes por conta da fisioterapia, que precisa também da atenção do paciente. Às vezes ele pode estar desmotivado, então não vai ter como ajudar, sem também aquela pessoa estar disposta a ajudar. Às vezes, por conta da doença, isso vai destabilizar ela totalmente, às vezes ser dependente da família, vai acarretar em muitos fatores que é fundamental a psicologia. E eu acho que talvez entre também um pensamento de um senso comum, de que as pessoas só pensam que são médicos e fisioterapeutas que irão ajudar uma pessoa com Parkinson, mas a psicologia é fundamental. Eu vou falar agora sobre o corpo. O nosso corpo, ele é um dos fatores enormes para a doença de Parkinson, por conta da mobilidade e de tudo que vai envolver ela também. Mas ele é o principal também para a fisioterapia, que vai ajudar o paciente também a ter uma melhoria na vida, qualidade e também retardar os sintomas mais cedo, né? Também a gente vai ter uma eficácia, principalmente na fisioterapia, que vai ajudar a reduzir a rigidez muscular, melhora a coordenação também e proporciona mais dependência. A gente vai indicar agora brevemente duas atividades que são muito usadas. Eu não sei se o Caio vai conhecer, que é ativos assinados. Não conheço, explica um pouco. Ele seria como se fosse você meu paciente e eu vou fazer uma atividade com a mão, com o meu próprio equipamento, com fitas também. E o outro, que eu acho que as pessoas vão conhecer talvez um pouco mais, que é a bola suíça. O que você acha que seria a bola suíça? Uma bola que é da Suíça? Então, a bola suíça é o que a gente criança conhece na educação física. A bola grandona de pular. Então, ela é muito utilizada por conta da eficácia do tratamento também, por conta que vai ajudar a mobilidade do próprio paciente. E não podemos esquecer, não é só pessoas idosas que podem ter a doença. Acarreta também pessoas mais jovens, claro. O idoso, às vezes, pode já estar tendo indícios antes, mas não vai procurar. Alguns jovens atualmente já estão mais preocupados com essa coisa de saúde, quando acontece uma coisinha. Sim. E por conta também daquela coisa da boca que você falou. A gente, do meme, a gente acha que é só tipo, a mãozinha é só isso, que é a doença de Parkinson. Então a gente vai falar um pouco também sobre a questão psicológica, né? Porque dentro de todo o tratamento, existe toda a doença, existem também questões psicológicas que afetam, principalmente na doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença que afeta muitas pessoas mais velhas. E isso, com a doença, acaba sendo um agravante. Muitas vezes as pessoas, quando chegam nessa fase da vida, elas sentem uma insuficiência em relação a algumas questões, algumas atividades que elas exerciam e hoje elas não exercem com tanta facilidade. O Parkinson, ele agrava isso. As pessoas, elas já têm uma dificuldade de movimentação que, às vezes, antigamente ela tinha uma facilidade maior. Se essa pessoa, por exemplo, era uma pessoa mais ativa, isso acaba influenciando muito o emocional dela. E uma das principais características da doença é a questão do isolamento social. Elas acabam se isolando muitas vezes da família, de amigos, por elas sentirem não tão pertencentes àquilo. Elas sentem essa necessidade de se afastar, de acabar passando por uma situação e
não querer estar ali. Isso afeta muito. Por isso é importante você, Sara, irmã, filha, você tá dando apoio, né? Esse cuidado, esse carinho para essas Como você pessoas. disse, ele se sente muito dependente. Isso também vai entrar no financeiro. Sim, e dentro disso também é importante a gente falar sobre a questão da atividade cognitiva. Por exemplo, se as pessoas elas não manterem a cabeça sempre ativas, fazendo algumas atividades, alguma coisa relacionada que exercite a mente delas, elas vão acabar atrofiando. Então é importante ter essa dinâmica de conhecimento, de aprender e sempre colocar a mente para funcionar. Uma mente ativa é uma mente poderosa. E isso é muito importante. Como eu disse ali, o financeiro, acho que também, principalmente, a pessoa se sente dependente não só do familiar ali, no emocional, mas às vezes para também ajudar com equipamentos que são absurdamente caros. E o próprio governo, né, também tem uma Sim, responsabilidade. por conta que, infelizmente, né, o custo do tratamento para ajudar também na casa, porque como ele vai ter uma habilidade, ele infelizmente vai ter que precisar de equipamento para ajudar em casa, ele vai ter que fazer exercícios também lá, porque não adianta só você ir na fisioterapeuta fazer, você tem que fazer um movimento em casa ali. Então seria mais ou menos assim, estimativa de 11 milhões de dólares por ano. Meu Deus. Imagina você tendo que arcar com isso, tipo, seus filhos, seus netos. Então, você, além do que você já tá passando, você vai sentir um peso ainda maior, às vezes, sendo que não é o caso, eles estão ali por você. Sim, essas pessoas te amam, né? Sim, e isso que é importante. Tá, e o governo, ele também, como você disse, ele tem um custo ali pra ajudar no tratamento, na fisioterapia e no acompanhamento psicológico, mas infelizmente a gente sabe que ainda é muito precário. Ele precisa ser desenvolvido muito melhor, ainda mais por conta que não é uma doença curável. Poxa, nosso tempo está acabando. Vou encerrar brevemente aqui falando um pouco sobre a doença no geral. E vou só retomar algumas informações, Sara, se você quiser me complementar. Como a gente viu, é importante a questão emocional. Nós somos estudantes de psicologia e nós falamos o tempo inteiro da importância do cuidado, da importância desse afeto humano. E nas universidades é importante que isso esteja presente. Existem diversas formas de você ter um olhar para essas pessoas, você olhar para elas e falar, cara, eu tô com você, eu tô te apoiando. Na questão das atividades, a gente também, às vezes, não é fácil colocar pra fora, em palavras. São gestos junto com o que vai ajudar ele. Uma caminhada, igual conversando à noite, às vezes é muito interessante ir à ginástica, você já viu? Não é só pra pessoas mais velhas, tem muita gente jovem que também tem muito interesse em algo que vocês podem colocar no cotidiano de vocês, até mesmo pra você, pra sua saúde. E aí vocês vão passando tempo dançar, que é maravilhoso. Atividades artísticas também. Sim, você passar aquele tempo com a pessoa. E isso vai pegar na parte do corpo, vai ajudar também ali na mental e na conexão familiar entre o seu, vamos assim dizer, seu avô, seu próprio irmão, às vezes o irmão seja muito mais novo do que a pessoa que já está com a doença. É mil e um fatores, mas também existe mil e uma atividades para você fazer com o seu familiar. Sim. E é importante você entender que não é o fim. O diagnóstico não é o fim. A sua vida não está sendo iniciada por conta disso. A vida continua. Lá fora existem pessoas que te amam, existem atividades que você pode fazer e coisas a desenvolver. Então isso que é importante. Aí a gente encerra esse episódio com muita gratidão. Muito obrigado. Até a próxima.